A paz do Senhor Jesus para todos. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma grande, de uma forma poderosíssima. Eu peço aos senhores e senhoras que se inscrevam no meu canal. Aí participe, tem mais estudos que eu vou postar, muitos estudos que eu vou postar, muitos mesmo. Então me ajude aí, eu preciso de 100 inscritos no meu canal, preciso de 100 e eu preciso da sua ajuda, tá bom? Se você estiver gostando desses vídeos que eu estou postando, se inscreva e compartilhe. Hoje eu quero falar em um tema que vai nos trazer sobre a educação dos filhos. É um investimento que exige compromisso. A educação dos filhos é um investimento que exige compromisso. Vamos pegar por base aqui Provérbios capítulo 22. Provérbios capítulo 22 e o verso 6. Provérbios capítulo 22, verso 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. Salomão aqui, ele vem falando para os pais: ensina os teus filhos de pequeno no caminho que ele deve andar, porque o ensinamento que você aplicar ao teu filho a ele agora de pequeno, até na velhice ele vai levar esse ensinamento. Porque muitos pais pensam que a escola tem obrigatoriedade de educar os seus filhos. Quem tem que educar os seus filhos é você, pai. É você, mãe. A escola ensina matemática, português, inglês. A escola ensina a ler e a escrever. Educação que ensina é o papai e a mamãe que ensina o filho a ser educado. Provérbios 22, 6 diz: ensina o teu filho no caminho. Quem vai ensinar é você. E o ensinamento que você vai dar, esse ensinamento ele vai levar até a velhice. Os pais é o exemplo para os filhos. Vocês são espelho para os seus filhos. Eu quero aqui apresentar 3 verdades que os pais têm que aprender para aplicar para os seus filhos, tá bom? 3 verdades. Vamos lá? Aqui no esboço que a gente tem aqui, que a gente preparou, fala assim: primeiro os pais e as mães precisam cuidar da formação moral dos filhos. Os pais e as mães, o pai e a mãe precisam cuidar da educação moral dos filhos. Hoje vivemos em uma sociedade profundamente influenciada pelo pós-modernismo. A pós-modernidade traz no seu bojo 3 tendências perigosas: a pluralidade, a privacidade, secularização. Vivemos em um mundo onde há muitas ideias, conceitos e valores. O mundo cada vez mais rejeita a ideia de uma verdade absoluta. Os padrões morais graníticos e absolutos são considerados extremos e fundamentais e radicais. O mundo pós-moderno é uma grande arca que abriga toda sorte de pensamentos e religiões e filosofias. Acabou-se a ideia do conflito, da apologética, da discussão. Cada pessoa tem espaço para viver a sua crença e a sua filosofia de vida, o seu padrão moral. Nesse contexto, os pais não interferem na vida dos filhos, cada um tem uma vida autônoma. Hoje a gente vive em um mundo da pós-modernidade, onde os filhos vivem uma vida autônoma, onde os pais não se intervêm mais, os pais não se preocupam, alguns pais não se preocupam mais com o crescimento dos seus filhos, nem se preocupam em educá-lo, ensinar coisas boas, ensinar um caminho bom para os seus filhos. Mas eu quero dizer, pai, quero dizer, mãe, para você: acorde enquanto é tempo. Eduque teus filhos, cuide deles,
porque Deus cobrará de você, pai, de você, mãe, porque vocês são os sacerdotes. E Deus deu esse presente, essa responsabilidade. A responsabilidade de educar, criar os filhos e conduzir para o caminho bom é sua, mãe, é sua, viu, pai? Deus vai cobrar se você não fizer a sua parte. Segundo ponto. Os pais e as mães precisam cuidar da vida espiritual dos filhos. Muitos pais, muitas mães nos dias de hoje não cuidam mais da vida espiritual dos filhos. Muitos pais, muitas mães só pensam em dar videogame, em dar bicicleta, celular caro, mas a vida espiritual do filho, os pais não se preocupam. Não se preocupa. Nossa sociedade está profundamente secularizada. O ter está se tornando mais importante do que o ser. Os pais e as mães investem muito na formação intelectual e profissional dos filhos, mas na via de regra os deixa órfãos na área espiritual. Quer dizer, os pais investem muito nos filhos, os pais de hoje investem muito em curso de inglês, curso de informática, curso de tanta coisa, e a parte principal, que é ensinar o filho a seguir as regras espirituais, que é os caminhos do Senhor. Vocês, pais que são crentes, que estão assistindo esse vídeo, pai, vocês que são crentes, que servem a Deus, pare de dar videogame para seu filho, pare de fazer tanto investimentos, de tantos cursos, e se esquecendo de investir na vida espiritual do seu filho, para que ele seja um homem ou uma mulher de Deus. Quer pagar curso? Pague curso para o seu filho. Invista nele, curso de inglês, todos os cursos. Mas também invista na vida espiritual do seu filho, porque ele precisa da sua ajuda, pai, e da sua ajuda, mãe. Três coisas são essenciais na formação espiritual dos seus filhos. Três coisas são essenciais na formação espiritual dos seus filhos. Primeiro, os pais e as mães precisam ensinar seus filhos a amar e a temer a Deus. Os pais e as mães precisam ensinar os filhos a temer a Deus de todo o coração. O pai e a mãe têm que ensinar o filho a temer a Deus de todo o coração. O único antídoto que pode proteger os jovens da sedução do mundo e das paixões da mocidade é o amor a Deus. O único antídoto, o único remédio que pode tirar a mãe, que pode tirar pai, o seu filho, a sua filha da balada, tirar o seu filho do mundo das drogas, da prostituição, é você ensinar ele, conscientizar o seu filho de que ele tem que amar Deus acima de todas as coisas. Você tem que ensinar seu filho não a amar o dinheiro, não a amar os bens desse mundo, mas você tem que ensinar, pai, o teu filho a amar Deus acima de todas as coisas, porque Deus é primeiro em todas as coisas. O seu filho, pai, muitos pais choram porque os filhos estão na balada, nas festas. Nesse momento, muitos pais choram porque você não instruiu o seu filho, você não ensinou. Invista nos seus filhos, invista que ele precisa, em primeiro lugar, amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. A gente temos um exemplo de um jovem, José do Egito, resistiu à sedução da mulher de Potifar. José resistiu à sedução da mulher de Potifar porque ele entendeu que a infidelidade é um pecado contra Deus. José entendeu que a infidelidade é um pecado contra Deus. A consciência de que é a maior malignidade do pecado é a ciência de que atentar contra a santidade de Deus é que nos livra dos laços do pecado. Então, quando a gente busca a santidade de Deus, Deus nos livra do pecado. Pais, invista nos seus filhos, não deixe o mundo com seus prazeres tirar os seus filhos de vocês, mas tire os seus filhos dos prazeres do mundo e traga eles para Deus. Conscientize eles de que Deus
é digno de ser amado e ser adorado acima de todas as coisas. Segundo exemplo, pais. Os pais e as mães precisam ser modelos para os seus filhos. Segundo exemplo que os pais têm que dar para os filhos é, em primeiro lugar, ensinar o primeiro exemplo aos pais, ensinar os filhos a temer a Deus e adorar a Deus em primeiro lugar. Segundo lugar, os pais têm que ser exemplos para os filhos. Não ensinamos apenas com palavras, mas sobretudo com exemplo. Não adianta, pai, não adianta, mãe, você ensinar de palavras, de boca para fora e não ter exemplo. Nós temos que ter exemplo. Eu tenho que ser exemplo para meus filhos, para minha esposa e para minha família. Um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Um exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única forma eficaz de fazê-lo. Os pais e as mães precisam ser coerentes. Eles precisam viver o que ensina, ensinar o que vive. Eles precisam ser espelho de seus filhos e o espelho, o mundo mais eloquente. Terceiro exemplo que os pais precisam dar para os filhos. Os pais e as mães precisam orar pelos seus filhos. Os pais e as mães precisam orar pelos seus filhos. Os pais são os sacerdotes do lar. Eles devem não apenas falar de Deus para os seus filhos, mas sobretudo falar de seus filhos para Deus. Não fale de Deus para os seus filhos só, mas apresente os seus filhos a Deus. Deus não te deu as proles que você tem para que o mundo tome de você. Deus não lhe deu filho para ser do mundo, dos prazeres do pecado, mas Deus te deu filho para ser bênção para você, ser bênção para Deus e ser bênção para a sociedade. Eles devem constantemente apresentá-lo ao trono da graça e devem interceder por eles, chorar por eles. Mãe, chore pelos seus filhos. Pai, chore pelos seus filhos. Faça que nem Jó. Jó de madrugada orava pelos seus filhos, intercedia pelos seus filhos. Chore pelos seus filhos, ore pelos seus filhos, jejue pelos seus filhos, por eles, e jamais abra mão de ver os seus filhos na presença de Deus e nas mãos do Senhor. De nada adianta os pais ganharem o mundo inteiro e perder seus filhos. Não adianta nada, pai, você ganhar o mundo inteiro e perder os seus filhos, as suas proles. Não adianta nada você trabalhar, ganhar todo o dinheiro, ter 5, 6 carros. Não adianta nada você ter todos os bens materiais, mas só que a família é o bem mais precioso e você perder a sua família, perder a sua esposa. Não perca a sua família, que é o bem maior que você tem. A herança de Deus na vida dos pais não é o dinheiro. A riqueza ou fama. Fama não é a maior herança, mas os filhos. Precisamos criar os nossos filhos para a glória de Deus. Eles devem ser mais filhos de Deus do que os nossos filhos. Nenhum sucesso compensa o fracasso dos filhos. Nenhum sucesso compensa o fracasso dos filhos. Um filho fracassado, um filho derrotado nas drogas, na prostituição, nenhum sucesso, pai, nenhum esforço que o Senhor, a senhora tem feito, vai ser recompensado com a perca do seu filho. Finalmente, os pais e as mães precisam cuidar da vida relacional dos filhos. É triste constatar que há conflitos de geração dentro da família. Os pais não conseguem falar a linguagem dos filhos. Os filhos não conseguem compreender os seus pais. Há intransigências, indiferença e distância nos relacionamentos dentro do lar. Em vez de ser um lugar de onde a fragrância do amor e o perfume da harmonia prevalecem, o lar tem sido muitas vezes uma arena de briga, uma arena de briga de agressões veladas, verbais até físicas. A comunicação precisa ser estabelecida no relacionamento entre os pais e os filhos. O coração dos pais precisa ser convertido ao coração dos filhos. O coração dos filhos aos seus pais. Os pais precisam ser sensíveis às necessidades emocionais dos filhos. Precisa aprender a ouvi-los. Precisa construir pontes de amizade a fim de que os filhos encontrem
neles apoio, encorajamento, compromisso. O lar precisa ser um lugar de refúgio e não um campo de batalha e contendas. O lar tem que ser um campo de refúgio, de paz. O lar, senhora mãe, senhor pai, o lar de vocês tem que ser um lugar de paz, de alegria, de felicidade, e não um lugar onde o senhor pai, a senhora mãe, os seus filhos ficam preocupados de quando chegar em casa ter aquela guerra, aquela briga. O pai não fala com o filho não fala com o pai, e fica aquela contenda, a mãe não fala com a filha nem com o filho, e dentro de casa vira um ringue dentro de casa. Sua casa não é lugar de ringue para o pai agredir o filho, ter agressividade, o filho agredir o pai ou a mãe, não. O seu lar é um lugar de paz, de bênção, de harmonia. Em nome de Jesus Cristo, os pais precisam ser presentes e participativos na vida dos filhos. Ele precisa ser os seus melhores amigos. Os melhores amigos dos filhos têm que ser os pais e não o mundo. Se nós não ensinar, o mundo aí fora ensina. Deus está procurando pais e mães segundo o seu coração, pais e mães intercessores que amem seus filhos, que lute por eles e que viva para eles, ensine a viver para a glória de Deus. Deus está procurando pais, mães que lute pelos seus filhos, que ore pelos seus filhos e que não abra mão dos seus filhos, porque foi um presente que Deus te deu. Quero orar pelo seu lar agora. Senhor Deus, abençoe este lar, que até hoje, meu Deus, estava em guerra sobre contendas, conflitos, que esse lá, meu Deus, que estava como um ringue de fute, um ringue de boxe, onde tem luta, Deus, que esse lá, a partir desse momento que essa família ouvir esse vídeo, entre a paz nesse lar, que entre a felicidade, que entre a alegria, que o pai que não fala com o filho que não fala com o pai, que eles venham fazer a paz e que eles venham ser felizes, e que o pai, a mãe venham orar pelos seus filhos, cuidar, ensiná-los, e que essa casa venha ser uma bênção para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, no nome de Jesus.